Olá, povo abençoado de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Mais um dia abençoado para a glória de Deus. Estou aqui meditando um pouquinho na palavra de Deus. E aonde que eu estou meditando hoje? Na genealogia de Jesus. Essa é a página que todo mundo pula. Ninguém quer ler genealogia porque fala que fulano gerou cicrano, cicrano gerou beltrano e assim vai. E essa é a página que todo mundo pula. Mas na genealogia de Jesus é algo interessante. Por quê? Ali falam de homens e mulheres imperfeitos, da onde veio a linhagem, ali veio Jesus. E Jesus ele veio num ambiente ali onde o cenário era totalmente corrompido. Jesus veio como um homem. Então entenda isso, Jesus veio como um homem. E eu analisando isso aqui, eu começo a analisar, né, sobre a vida de muitas pessoas. Você conhece alguém que foi criado num lar totalmente destruído, um lar totalmente cheio de vícios, de mentira, de palavrões, de prostituição, e deram pessoas ruins por conta disso? Eu conheço bastante, e você também tem certeza que conhece. Então, nós vemos a genealogia de Jesus mostrando que ele veio de uma linhagem onde tinha mulheres que eram prostitutas, que como Raabe era uma prostituta. Nós vemos aqui também uma mulher como Ruth, que era uma mulher moabita, uma mulher que era de um povo inimigo, amaldiçoado por Deus. Nós vemos também ali a Tamar, que ela teve, né, um ato de relacionamento com seu sogro, teve um filho incesto. Nós vemos ali a Betseba, que se prostituiu, adulterou ali com Davi. Nós vemos homens também que viveram realmente uma vida totalmente torta e pessoas ruins. Nós vemos como Davi, que teve esse adultério. Nós vemos ali Salomão, que adulterou também com muitas mulheres e também cometeu idolatria. Nós vemos também ali reis como Manassés, Abias e Acás, que foram homens perversos. E ali nós vemos tanta gente ruim na genealogia de Jesus. E a genealogia é interessante porque naquela época não se colocava mulheres em genealogia, mas foi colocado ali. Mas por que está isso ali? Para mostrar para gente que mesmo que você viva num ambiente desfavorecido, um ambiente totalmente destruído, você pode ser uma pessoa diferente. Eu conheço pessoas que viveram em um ambiente familiar totalmente fora de contexto, cheio de prostituição, cheio de vício, cheio de idolatria, cheio de engano, e deram pessoas boas. Ah, mas espera aí, está falando aí de Jesus, né? Mas sim, Jesus ele veio como homem. Mas olha para a história de José. José foi também um homem rejeitado por seus irmãos. Ele foi vendido, ele foi lançado numa cova, ele foi vendido para o Egito. Ele se tornou governador. E ele, como governador, ele abençoou não somente o povo dele, abençoou todo o Egito. Então você vê uma semelhança na vida de Jesus também. Porque José, ele mesmo ali sendo, né, humilhado, sendo desprezado, sendo rejeitado, ele não deixou a sua essência, né, de buscar a Deus. Ele sempre foi um homem temente a Deus. E isso fez a diferença. Agora você olha para a vida de Jesus. Jesus veio de um ambiente assim também. E aí nós olhamos para a vida de Jesus e comparamos com a vida de José. Jesus ele foi rejeitado pelo povo, assim como José foi rejeitado por seus irmãos. Nós vemos que José, ele foi vendido para o Egito, e Jesus ele veio para o Egito. O Egito representa o mundo, e esse mundo caído. E nós vemos que aqui, nesse mundo, ele mostrou como que nós devemos ser de verdade. Nós vemos que José, ele foi governador do Egito, e ali ele conseguiu abençoar aquela nação, não somente o povo de Judá, mas também todo o povo do Egito. E Jesus também, ele veio como rei, e ele reinou sobre nós. Ele reina, por quê? E ele conseguiu vencer a maior batalha, que foi a batalha ali do pecado. E ele nos dá o exemplo, ele fala assim: eu venci por vocês. Então, Jesus como rei, ele não veio para abençoar somente o povo de Israel, ele abençoou todo o povo do mundo, aquele que crê nele. Então você vê semelhanças aí, né, de pessoas que viveram realmente e fizeram a diferença, mesmo em meio às lutas, às rejeições da vida, à situação que era desfavorável, e Jesus ele venceu. E você, por que você está aí nessa vida? Você que muitas vezes está vivendo um lar conturbado, você pode ser diferente. Você que vive num lar onde muitas vezes você não tem o carinho dos seus pais, você tem a rejeição, que você tem muitas vezes aí, né, o desprezo, e você viveu num ambiente totalmente desfavorável para você ser uma pessoa diferente, uma pessoa boa. Mas você pode ser sim. Jesus nos deu exemplo, José nos deu exemplo, e eu conheço pessoas também que nos dão exemplo, que viveu num lar totalmente conturbado, totalmente, ela tinha tudo para dar errado, mas deu bom. Por quê? Porque ela buscou em Deus, ela buscou no Senhor, e ela fez a diferença. Então, o pecado, meus irmãos, ali que entrou por Adão, ele nos leva a essa herança biológica, mas a adoção
né, de Deus para nós como filhos agora, ela veio por Jesus. Então o pecado é uma herança biológica, mas a adoção de filhos é uma herança espiritual. Então é algo maravilhoso, né? Então que você possa estar olhando para essa mensagem e seja diferente, mesmo que você esteja numa situação desfavorável. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas estão se corrompendo demais com o pecado. Muitas juventude hoje, muitos jovens estão se perdendo por conta disso. E assim foi também no passado. Agora hoje a gente vê quantas famílias destruídas, quantos lares destruídos, porque o inimigo está destruindo famílias. E às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho como ser diferente porque eu fui criado num ambiente totalmente corrompido, então eu sou assim porque os meus pais eram assim, porque a minha família era assim. Não, você pode ser diferente, porque tem pessoas que foram criadas assim, são pessoas boas, honestas, justas, que são tementes a Deus, que buscam o Senhor. Então que você faça a diferença, reflita, pare e pense. Jesus nos deu o exemplo, José também mostra lá atrás o exemplo para nós. Então seja diferente. Por quê? Porque Jesus te ama e Ele quer te dar uma vida diferente, uma vida abençoada. Então não seja imitador dos erros daqueles que passaram pela tua vida, mas seja sim imitador de Cristo. Seja imitador daquele que nos deu o maior exemplo, de mostrar para nós como que nós devemos ser, se comportar nessa terra. Mesmo que as dificuldades, mesmo que as lutas venham, mesmo que muitas coisas aconteçam na nossa vida, vamos ser pessoas melhores. Mesmo que você sendo criado, às vezes, aí num ambiente onde você olha tudo à tua volta e parece que tudo é errado, tudo é pecado, tudo é prostituição, tudo é engano, tudo é vício, você pode fazer a diferença. Então seja diferente, venha para Jesus, sirva Jesus e seja uma pessoa abençoada, porque a sua geração daí para frente ela vai ser muito abençoada através da sua vida. Se você crê nisso, dá uma glória a Deus e que você tenha um dia abençoado aí em nome de Jesus.